Boas tardes, boas noites. Dando continuidade aos nossos comentários sobre o tema específico do pensamento, na reunião anterior utilizamos de uma crônica de Joana de Ângeles para introduzir o tema. Ela expôs, como já está divulgado, né? Ela expôs as consequências dos pensamentos e pontuamos alguns efeitos do pensamento. E vamos continuar, porque entendemos que esse é um dos pontos principais para que a gente compreenda a nossa existência. E agora, hoje, dando continuidade, nós vamos pegar o capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade. É um livro aparentemente complexo, mas se nós estudarmos bem vagarosamente, a gente consegue compreender. E ele trata justamente do pensamento, né? O capítulo é intitulado Matéria Mental. E neste capítulo, o que ele coloca é exatamente o nome do livro, né? Se é Mecanismos da Mediunidade, é que ele coloca o mecanismo do pensamento. Como o pensamento é formado e de uma forma bem didática. E vamos fazer a leitura para que a gente possa compreender o que André Luiz nos passou. Ele começa justamente pelo pensamento do Criador, aquilo que Joana de Ângeles falou, né? O que Deus faz? Ele fez o universo, criou a matéria e o homem. E como é que ele interage com a própria criação? Através do pensamento divino, pensamento de Deus. Deus pensa o tempo todo. Esse é o labor de Deus, ele pensa o tempo todo. E nós, como filhos de Deus, criados por Ele, trazemos esse atributo de pensar continuamente, de pensar como Deus pensa, a forma, né? O conteúdo estamos selecionando ainda. Então vamos lá, pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar, ou hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base, nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador e, superpondo-se-lhe à grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Então, André Luiz e Emmanuel, né, como sempre, cada parágrafo é um conjunto de pensamentos, né? E cada vírgula é uma ideia própria. Então vamos repassar. Indicando o fluido elementar, o básico, né? Ou hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo. Então, é o pensamento de Deus agindo no universo. E aí ele continua, do qual conhecemos o elétron como sendo um corpúsculo base nas organizações e oscilações da matéria. Então, toda essa matéria que nós conhecemos, tangível e calculável, até aquela época se tinha o elétron como a menor partícula atômica. Então tem o átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons ficam girando em torno do núcleo, e um elétron é 1836 vezes menor do que um próton. Então, à época, sim, se tinha
o elétron como a menor partícula constituinte de parte da matéria, constituinte do átomo. Hoje já não é mais assim, o próprio núcleo tem partículas subatômicas menores, menores até do que o elétron, que aí muda a natureza, mas, enfim, avançou-se na dissecação da matéria. Porém, méson, quarks, que são essas partículas subatômicas, né? E o próprio elétron, mais para frente nós vamos perceber, e isso a ciência obviamente já reconhece, é divulgado, é reconhecido isso pela própria ciência, ele tem essa matéria que seria o elétron, ele já tem comportamento, natureza ondulatória, ou seja, desprovido dessa matéria que nós entendemos aqui. Mas enfim, o que ele está colocando, que o elétron é parte do átomo e os átomos compõem essa matéria que nós conhecemos aqui. Mesa, cadeira, computador, chão e tudo mais. Essa é a matéria e tem a partícula, o elétron, como um dos seus componentes de um átomo, né? Então essa é a definição. Continuando. Interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, forças que se movimentam, expressando o pensamento do Criador. Está aqui muito claro isso. Então, o pensamento, tudo que existe materialmente falando, é uma criação mental de Deus. O elétron, as combinações, o elétron compondo o átomo, a combinação dos átomos que dá origem a todos os elementos químicos, cuja combinação forma esse mundo aqui multicomposto, né? Multicorporal. Tudo isso é pensamento de Deus, é fruto, é resultado da criação mental de Deus. Ele continua, e superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Então Deus pensa, ele pensa em toda a matéria que existe, essa matéria tangível, calculável, pensa também na matéria do mundo mental, porque é uma extensão dessa matéria, isso tudo Deus criou, e nós, através dos nossos pensamentos, moldamos esta matéria mental, é uma matéria do perispírito, é matéria, fluido vital é matéria, essa matéria ela é manipulada pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos sobre essa matéria equivalem às nossas mãos sobre um barro. Quando pegamos o barro, moldamos o barro, fazemos um vaso, fazemos, enfim, uma estátua, uma escultura. Da mesma forma, através do nosso pensamento, moldamos essa matéria mental. Como Deus faz. Deus, né, ele não criou e mantém toda essa matéria, né? Nós, sobre ela, manipulamos com o nosso pensamento. Por isso que tudo que pensamos reflete no universo. Reflete, porque ele molda essa matéria do mundo mental. Veja que aqui ele não coloca em matéria do mundo espiritual. É interessante, a matéria do mundo mental. Porque matéria do mundo espiritual pode dar até uma confusão. Mas é espírito ou é matéria? Então é matéria mental, né? Aquilo que nós pensamos, o que nos rodeia. Estamos, assim como quando encarnados, estamos mergulhados num oceano de ar. Né? Quando você pula na piscina e vai até o fundo, você está envolto por água. Você está mergulhado e está sofrendo a pressão da água. Quando estamos fora da piscina, é muito parecido. Nós estamos mergulhados numa piscina de ar, que é a atmosfera.
é uma faixa de ar que está nos apertando o tempo todo. Isso quando estamos, né, encarnados. E também estamos envoltos como espírito por uma matéria do mundo mental, que se estende por todo o universo. Deu para fazer a relação, né? Estamos mergulhados no fundo da piscina, é a água que envolve, estamos mergulhados, estamos na superfície da Terra, aqui encarnados, estamos mergulhados num oceano de ar, e também, como espíritos, estamos mergulhados num universo de matéria mental. Continuando. No macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Olha que interessante, né? Então, Deus pensa e criou o universo e mantém o universo através de vários sistemas. O que são sistemas? São as leis. Leis físicas, químicas, biológicas. Essas leis complexas, aparentemente, elas garantem essa uniformidade e elas garantem o exercício da vontade de Deus. Perfeito, aí ó, né? As leis físicas, as leis da natureza garantem, exercem a vontade de Deus. Entrou numa floresta virgem, nenhum homem colocou o pé lá. Tudo que existe foi criação mental de Deus, que as mantém através de leis que Ele mesmo estabeleceu e as mantém, e que expressam a vontade dele, mais pura, numa floresta, né, em que o homem não participou. Quando o homem entra, ele passa a interagir nesse mundo através do pensamento que permite que ele atue nesta matéria. Inteligência é intertelege quer dizer decidir. Então, é através das associações que conceituamos também inteligência. Então, a inteligência, na medida que ele aprende, ele aqui eu estou falando do princípio espiritual, não necessariamente homem, né? Os princípios espirituais, na forma da matéria, na forma dos animais, nas formas dos vegetais, eles predominantemente obedecem à vontade de Deus através destas leis físicas, químicas, biológicas, mas que vão desenvolvendo essas associações, vão percebendo essas associações e com isso vão desenvolvendo a própria inteligência, num processo de observação e imitação, para depois dedução, que é deliberar. Então, inteligência está diretamente ligada à capacidade de associação e ela assume a sua condição no homem como ser inteligente na medida que ele pode deliberar, ele pode escolher, coisa que a natureza, via de regra, não ocorre. É óbvio que os animais deliberam, eles decidem se ele tem uma experiência desagradável, ele não vai repetir, mas são fragmentos de pensamentos que estão sendo desenvolvidos. Não é o livre-arbítrio como nós temos, é apenas um exercício da deliberação, das escolhas, do aprendizado, do desenvolvimento da própria inteligência. Então, vou ler de novo o parágrafo. No macrocosmo e no microcosmo, quer dizer, né, das estrelas ao átomo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria de Deus, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, as leis da natureza.
em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno, que seria o átomo para nós, e o infinitamente grande, que é justamente o Big Bang, lá, a formação do universo, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Ficou claro? Deus criou o universo para o homem. O universo material é para que o homem, ao percorrê-lo, desenvolva a inteligência, ampliando o universo mental. Existe um universo mental paralelo a esse universo material, que na verdade é uma extensão dele. Porém, a ciência que obviamente não admite, né? Essa mesa ela tem um correspondente mental de quem criou a mesa, que tem existência. Primeiro, o criador, o marceneiro pensou na mesa, pronto. Pensou na mesa, ele já criou essa mesa mentalmente e no mundo mental. Aí ele, através das mãos, ele materializa isso, ele transforma aquele modelo que ele tem na mente em uma mesa de madeira, usando os recursos que ele tem, no caso, a madeira. Se fosse de ferro, ele faria em ferro, de pedra, ele faz em pedra. Mas tudo começa na mente, no que ele criou mentalmente. Tudo primeiro ele pensa para depois trazer para o mundo corpóreo. Em filosofia você pode colocar mais ou menos assim, né? A essência da mesa, ela precede a existência. Vamos de novo, a essência da mesa, que é a ideia da mesa, a mesa, ela precede, ela vem antes da existência corpórea da mesa. Tá? Na filosofia contemporânea, se usa desse exato exemplo, né, para justificar as coisas. Porém, a excludente é o homem. É famosa a frase do existencialista, né, nem vou citar aqui o nome, que para o homem a existência vem antes da essência, para o materialista. Então, primeiro o homem existe para depois expressar a sua essência. Primeiro as pessoas nascem, existem, para depois dizer qual é a natureza. É esse o grande viés aí da coisa, né? Por que é um viés? Porque você está pondo a sua essência submetida à sua deliberação. Você escolhe o que você é, né? E não é escolhe pautado na razão, você escolhe pautado no que você sente. Isso é uma outra discussão, né? Até a gente brinca assim, tem um Fusca, se fosse assim, né? Um Fusca, mas ele se sente um Porsche, né? Então ele é um Porsche, não é, né? Não é assim. Nós espíritas não. A nossa essência precede a existência. Primeiro, estamos no mundo mental, estamos no mundo espiritual, já temos uma programação, sabemos o que temos que percorrer. A partir daí, encarnamos, então passamos a existir. Então, para nós, assim como para a mesa, assim como para tudo, a essência precede a existência. Essa visão que eu descrevi há pouco é uma visão materialista. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então a gente estendeu esse exemplo. Vou ler de novo. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável, não dá para medir, do Criador. Então o Criador pensa infinitamente. É um oceano. E sobre esse plasma divino,
vibra o pensamento mensurável da criatura. Então, o nosso é mensurável, dá para medir, é pequenininho. O de Deus, não. O que nós pensamos, mensurável, passa a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então, nós, como co-criadores, pensamos sobre ou sob a criação de Deus. Então, ele nos permite usar da matéria mental, que virou matéria tangível também, que ele criou, ele permite que manipulemos desta forma, desenvolvendo a nossa própria inteligência. Parece complicado, mas não é. Nós vamos devagarinho, terminamos esse primeiro capítulozinho aqui, e na semana que vem nós continuaremos. Prazer em revê-los e até mais. Queridos companheiros, vamos a mais uma leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, agradecidos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Abre aspas. O que se deve entender por pobres de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Item 2. A incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito,
que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Fecha aspas. Na nossa reflexão, podemos pensar que Jesus iniciou por esta as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Devemos entender que pobres de espírito são os humildes, os modestos, os bondosos, aqueles que colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. Todos os espíritos que já compreenderam a lei divina, seja encarnados ou desencarnados, possuem essa humildade. Portanto, podemos refletir um pouquinho sobre isso e intimamente nos perguntar se já adquirimos essa virtude do Cristo. Essa humildade de que se fala o Evangelho não é do ponto de vista econômico. É o reconhecimento da nossa pequenez diante do Senhor do Universo, que tudo pertence a Deus e que devemos nos submeter à sua lei, à lei divina. Deus, o Pai que nos criou, desejando que alcancemos a perfeição, nos faz trilhar dentro da sua lei maior. Então, hoje estamos encarnados num planeta de provas e expiações, porque desde que fomos criados, simples e ignorantes, buscamos através do aprendizado, do exercício do nosso livre-arbítrio, a situação que estamos vivenciando hoje. O corpo que nos serve de instrumento e as situações da vida são nossos aliados hoje para o engrandecimento. Passo a passo, conforme formos vivenciando as situações nas encarnações, vamos trilhando o caminho que Deus espera de nós e devemos chegar à perfeição relativa. Sem a humildade, não conseguimos reconhecer as oportunidades e não conseguimos desenvolver o sentimento da gratidão, pois que, ainda imperfeitos do jeito que somos, Deus nos coloca num planeta maravilhoso, onde a natureza, com todos os seus elementos, nos favorecem o aprendizado. Essa virtude, a humildade, nos é indispensável, porque somente a pessoa humilde desfruta de liberdade plena, alimenta aspirações superiores, não se apegando às coisas materiais de modo desequilibrado. Busca no Evangelho os exemplos do Cristo, a fim de sintonizar cada vez mais com esse Mestre amoroso, pois o próprio Cristo nasceu num estábulo em Belém, tendo como berço a manjedoura. Em toda a oportunidade que teve junto a nós, Jesus exemplificou a humildade. Num dos livros de curso de aprendizes do Evangelho, pela Federação Espírita de São Paulo, os vários autores desse estudo referem que, se meditarmos sobre as demais bem-aventuranças que se seguem a esta, verificamos que se acham todas na dependência desta humildade. Isto quer dizer que sem ela jamais conquistaremos não só as outras virtudes,
como estados de vida mais espiritualizados e felizes, justificando-se desse modo a assertiva do Mestre, abre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Por muitas vezes, Jesus atestou que somente a humildade e a caridade são a chave para a paz do espírito, para o reino dos céus. Até mesmo na hora da última ceia, Jesus deu seu testemunho de humildade. É a dignidade da simplicidade ao lavar os pés dos discípulos. Todo mérito requer trabalho, esforço e todo aprendizado tem seu começo. Quem quiser ser o primeiro, seja primeiro o servo. A humildade é a base da reforma íntima. Sem conquistá-la, não ascenderemos às outras bem-aventuranças. O orgulho nos atravancaria o caminho. Essas são reflexões muito importantes que devemos trazer cada um para si mesmo e buscar exercitar a virtude do Cristo, combatendo em nós essas mazelas que temos morais, principalmente a do orgulho. Próximo item, trazido pelo Evangelho: quem se elevar será rebaixado. Abre aspas. 3. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Item 4. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: podemos. Ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que me toca, a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Item 5. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando, e notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vá tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo,
senta-te mais para cima. Servir-te-á isto, então, de glória, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Item 6. Essas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor nas seguintes palavras, abre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, fecha aspas. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz, abre aspas, todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus, fecha aspas. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, abre aspas, aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, fecha aspas. E ainda nesta, abre aspas, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado, fecha aspas. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegaram ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queira sobrepor-se aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Fecha aspas. Então, possamos nós refletir verdadeiramente, intimamente, sobre essa lição do Evangelho e buscar, cada um no seu dia a dia, identificar aquilo que ainda nos entrava à conquista dessa virtude, da humildade, e assim identificando esse orgulho, essa vaidade que ainda está arraigada no íntimo de cada um de nós, e aí que possamos ir exercitando essa humildade, essa virtude maravilhosa que vai nos abrir caminho para as outras virtudes, como foi dito aqui. E vamos poder apreciar outros sentimentos, o de gratidão pela vida, por tudo que recebemos para cumprir as nossas situações de provas, de expiações, buscando sempre no Evangelho de Jesus aquele alimento que precisamos para o dia a dia. Fortaleçamos com equilíbrio o corpo material, mas acima de tudo o nosso espírito, com esse alimento que há de nos engrandecer moralmente, nos tornar mais robustos na nossa fé
e gratos a Deus, aproveitando cada segundo, lúcidos, buscando fazer o melhor, não nos deixando cair no automatismo. Então, agradecidos a Deus por esse aprendizado, vamos nos despedindo, rogando humildemente a Deus Pai que nos ampare, que esteja conosco e que nós possamos buscá-lo através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Até o próximo encontro.